Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós tiramos um tempinho aqui para a gente falar sobre o pé plano na criança, né? Aquele pé que não apresenta a curvinha medial do pé. A criança, pessoal, na maioria dos casos, ele vai apresentar uma certa frouxidão ligamentar do pé. Uma criança que não tem nenhuma doença, nenhuma alteração do desenvolvimento, que os pés não doem. Quando ela vai começar o processo de caminhada, quando a gente apoia o pezinho dela no chão, o pé se acopla em todo o chão ali, né? Toda a sola do pé encosta no chão. E é o que a gente chama de pé plano valgo flexível. Então, o pé plano, o pé chato, natural da criança, né? Esse pé, na maioria dos casos, é indolor e é o que acontece na maioria dos casos quando as crianças vão até o consultório por uma preocupação dos pais, dos avós, sobre o desenvolvimento do pé dessa criança, né? A queixa principal é que, meu filho pisa torto, meu neto está pisando de uma forma torta, né? Andando torto. Enfim, pessoal, quando a criança pisa no chão, os ligamentos que conectam os ossos do pé dessa criança são mais frouxos, por uma característica mesmo do desenvolvimento do pé da criança, dos ossos e ligamentos da criança. E por conta disso, a criança pisa no chão, esses ossos se acoplam de uma forma que o pé toca todo o chão. E a gente está diante de um processo muito natural do desenvolvimento do pé da criança. 30% das crianças que têm o pé plano vão se tornar adultos que vão ter o pé plano. E a gente não precisa fazer absolutamente nada relacionado a isso, porque se a gente tem uma criança que nasceu de pé plano, viveu de pé plano, virou um adulto de pé plano, a vida inteira de pé plano e nunca teve uma queixa sobre isso, a gente está diante de uma coisa que é só uma característica e não uma doença, certo? Então, na maioria dos casos, essa característica do pé da criança vai exigir puramente um acompanhamento e não uma abordagem ou então uso de órteses, né? E nós vamos falar um pouquinho de uso de órteses aqui, mas a gente vai precisar de fazer absolutamente nada para abordar no pé dessa criança e fazer essa curvinha aparecer. E aí, o que a gente vai fazer de fato? Vai observar de ano em ano o desenvolvimento do pé dessa criança e ver se essa criança vai ter alguma repercussão por conta desse posicionamento do pé que acontece de uma forma totalmente natural. Então, pessoal, falando daquelas órteses que eu citei que ia falar aqui. Primeira delas, botinha. Precisamos de usar botinha no pé da criança que tem um desenvolvimento normal, que a criança não tem dor, tem um desenvolvimento natural, não tem nenhuma incapacidade, mas tem o pé sem a curvinha? Não, pessoal. E no final das contas, nós vamos usar a botinha para nada. Essa botinha, ela não serve para desenvolver absolutamente nada no pé. Aquela botinha clássica do solado mais rígido, cano mais alto, em que normalmente o tecido era em couro, que mantém o pé mais viradinho, na tentativa de formar a curvatura do pé. Essa botinha não serve para nada, ela não desenvolve em nada o aspecto do pé da criança e no final das contas ela se torna uma estrutura desconfortável e que atrapalha a criança no dia a dia pelo fato dela ser pesada, não é legal usar e não faz sentido nenhum, uma vez que não melhora em nada o pé da criança. E em relação a palmilhas, pessoal, vamos ter que usar palmilha no pé de toda criança que tem aquele pé sem a curvinha? E a resposta categórica para isso é não. Não precisamos de palmilhas para esses pés. Quando é que a palmilha vai ser indicada? A palmilha vai ser indicada quando a gente precisa de quando a gente tem uma criança que vai precisar de mais conforto para o pé. Ou seja, a criança tem o pé plano e esse pé está um pouquinho doloroso, a criança vai fazer caminhadas longas e sente um pouquinho de dor no pé. Aí sim, a palmilha vai estar indicada para a gente dar conforto para esse pé e a criança voltar para as atividades do dia a dia sem precisar de nenhuma abordagem direta naquele pé, puramente o uso da palmilha. E pararam as dores, cessaram as dores, cessou-se o uso das palmilhas. A palmilha ela não vai formar a curvinha do pé. Essa curvatura medial do pé que a gente tanto espera que se desenvolva ali, não vai ser formada pela palmilha. Então, não é essa a expectativa que a gente tem quando a gente usa palmilhas nos pés da criança e ela nem deve ser prescrita na expectativa de formar essa curvatura do pé, certo? E em relação a fisioterapias, pessoal, precisamos de fisioterapias para todas as crianças que têm o pé plano? Não, da mesma forma que eu falei, é claro, se a criança tiver uma dor, uma doença neuromuscular, alguma incapacidade, alteração do desenvolvimento, a fisioterapia vai estar super bem indicada, o fisioterapeuta vai ser o melhor aliado nosso para a gente poder tratar essa característica do pé associado a outras questões que de fato são doenças. Mas o pé plano, que é indolor, que não está associado a nenhuma doença, que não está associado a nenhuma incapacidade, que não gera na criança nenhuma alteração do desenvolvimento, ele não precisa de nenhuma fisioterapia. E no final das contas ele não precisa de nada. Precisa de puramente um acompanhamento, pode ser pelos pais, pelos avós,
junto com o ortopedista pediátrico, ou não, se essa criança não tiver nenhuma queixa, e a gente não precisa fazer absolutamente nada então, para esse pezinho que tem aquele pé que não tem a curvinha e que ela vai sim se desenvolver entre os 4 e 7 anos em 70% dos casos. Sendo que se ela não se desenvolver, igual eu já falei, e não tem dor, não tem incapacidade, não tem doença, a gente não precisa de fazer nada. A gente tem um adulto, uma criança que se tornou um adulto que tem a característica do pé plano, que pode ser puramente uma característica e é uma característica típica dos pés das crianças naquela primeira infância, ali, dos primeiros anos, do primeiro até o 4º ano. Fechado, pessoal? Então, o pé plano é uma coisa natural e a gente não precisa se preocupar com ele se a criança não tem queixas.